Olá, vamos falar sobre matemática. O assunto hoje é os números fracionários com as expressões de potenciação no conjunto dos números reais. Vem comigo! Vamos lá! Nós estamos fazendo agora a resolução de expressões que são formados pelos números fracionários e as expressões com potenciação no conjunto dos números reais. Veja bem, não fica bugado, que a questão é bem simples. O que eu preciso interpretar aqui é o seguinte: quando eu escrevo isso aqui são frações. Então, na realidade, 5/4 é 5 sobre 4. Então, essa expressão aqui, na realidade, ela é dessa forma aqui, ó. É menos 5 quartos elevado a menos 2, menos 3 vezes o menos 2 terços, sobre menos 3 meios elevado a menos 2. Menos 5 vezes menos 4 quintos. Então, isto é igual a isto, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é resolver esse expoente negativo, né? Então, vamos fazer aqui o meu rascunho. Deixei já separadinho para nós aqui. Um rascunho para nós. Então, nós vimos, por exemplo, que sempre quando eu tiver qualquer número elevado a um valor negativo, por exemplo, vamos botar aqui um menos 2 elevado a menos 3, nós podemos fazer o seguinte: isso aqui, se eu colocar o zero, menos 2 elevado a 0 menos 3, não altera o meu valor. Só que este menos agora, do 0 menos 3, eu posso voltar e transformar para uma divisão. Portanto, eu posso fazer menos 2 elevado a 0, dividido por menos 2 elevado a 3. Ah, professor, e o menos? O menos transformou em divisão. Menos 2 elevado a 0, dividido por menos 2 elevado ao cubo. Elevado a 0 é 1, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Como o expoente é negativo, é ímpar, então é negativo a resposta. 1 é positivo, na divisão sinais diferentes fica negativo, então, portanto, estaria menos 1/8. Tá, professor. Mas como é que eu resolvo lá? Lá é uma fração. Muito bem. Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer: por que o menos transformou em divisão? Lembrando que nós temos a propriedade da divisão que diz o seguinte: 2 elevado ao cubo dividido por 2 ao quadrado, por exemplo, eu conservo a base e subtraio 3 menos 2, que daria 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Se eu for resolver eles separadamente, 2 ao cubo é 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 também dá 2. Então, verifique que esta propriedade é verdadeira. Numa divisão, eu sempre transformo na subtração dos expoentes. Então, se numa divisão, na divisão de bases iguais, transformo numa subtração dos expoentes, então, se eu tenho uma subtração dos expoentes, eu posso retornar a uma divisão. Foi isto que eu utilizei aqui. Colocando zero, o menos eu retornei a ser uma divisão. Elevado a zero é 1 e 2 ao cubo é 8 negativo. Divisão com sinais diferentes, então fica essa resposta. Isto é a nossa teoria. Agora nós podemos observar o seguinte: todo e qualquer número está sobre 1. Então existe para isso uma regra prática. Qual que é a regra prática? Regra prática para expoente negativo. Veja bem, o que aconteceu? Este 1 apareceu aqui como elevado a 0, que é 1. Aqui estava no denominador, apareceu 1, porque o elevado a 0 deu 1.
Olha que interessante. Outra coisa que apareceu. Quando este 1 apareceu aqui, o 2 elevado a menos 3, ele retornou para o denominador como um expoente positivo, porque o menos eu retornei numa divisão. Então, uma regra prática para nós é o seguinte: sempre quando eu tiver qualquer número A elevado a um expoente negativo, por exemplo, A elevado a menos M, isso aqui é igual a 1 sobre A na M. Em outras palavras, e aqui não tem nada, seria 1. Em outras palavras, ou se eu tiver um A sobre B elevado a M, isso aqui é a mesma coisa que o B negativo, né? Então, se eu tiver o A sobre B negativo, B e A invertidos, eu transformo este M em um valor positivo. Então, essa é a regra prática que nós precisamos ter sempre na cabeça. Da onde que veio essa regra prática? Desta teoria. Então, quando eu coloquei o zero, automaticamente este elevado a 0, 1, apareceu no numerador e no denominador apareceu o valor do expoente positivo. Então, basta inverter a fração e o meu expoente vira positivo. Então, muito bem, aqui eu vou fazer inverter a fração para transformar o 2 em positivo e inverter a fração para transformar o meu 2 em positivo. Então, primeiro passo, menos 4/5, o 2 vira positivo, menos 3 vezes 2/3, embaixo, 2 sobre 3, 2 sobre 3 elevado ao 2 positivo. Tá? Muito bem. Aí, menos 5 vezes os 4/5. Ok? Então, o próximo passo meu agora é o seguinte. Lembrando, 4/5, 2/3 elevado ao quadrado, isso quer dizer que o 4 é ao quadrado, o 5 é ao quadrado. Aqui o 2 é ao quadrado, 3 é ao quadrado. Ok? Eu vou calcular isso aqui. Antes, eu preciso relembrar para nós o que significa esse 3 vezes 2/3. Aqui eu também. Quando não tem nada, é o número 1 aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Eu posso muito bem fazer 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. Que daria o 6 sobre 3, certo? Só que 6 sobre 3 daria o próprio 2, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma simplificação, porque fica mais simples. Então, esse 3 aqui, eu vou cortar com esse 3 aqui. Esse 5 aqui, vou cortar com esse 5 aqui. E aí, resolvendo aqui a potenciação, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, menos, né? Lembrando aqui que eu tenho esse 4/5 é negativo, né? Então, por isso eu vou botar parênteses, tá? Então, se fosse positivo, eu poderia deixar sem parênteses, mas como aqui é negativo, então, por causa do sinal de vezes, eu sou obrigado a botar parênteses e é negativo, e é negativo. Então, na multiplicação, sinais iguais fica positivo, 2. Aqui é a mesma coisa. Negativo multiplicado por negativo, sinais iguais na multiplicação fica mais, né? E 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui, ambos são positivos, porque o expoente é par. Expoente par, resposta positiva. Menos e menos, multiplicação de sinais iguais fica mais, 4. Lembrando que quem não lembrar de fazer essa simplificação, não tem problema, ó. Porque se eu fizer, observe, aqui no nosso rascunho, se eu fizer
3 vezes 2 terços. 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. 6 por 3 dá o 2, que eu coloquei aqui, ó. Né? Quem não lembrar de multiplica normal, né? Eu só quis simplificar porque daí a conta fica rápida, finaliza a conta mais rapidamente, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. 5 sobre 1 vezes 4 quintos. 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 1 dá 5. Só que 20 por 5 é o meu 4, que está aqui, né? Então, se você multiplicar e simplificar no final, dá no mesmo, tá? Mas eu quis mostrar isso aqui porque facilita a nossa conta. Bom, aqui agora eu tenho número misto. Isso aqui, na verdade, é como se fosse 2 inteiros 16 sobre 25, 4 inteiros 4 por 9. Então, eu tenho números mistos aqui, certo? E estes números mistos, como é que eu calculo eles? Eu faço a multiplicação do denominador pelo número, certo? E somo com o numerador. Então, 25 vezes 2 dá 50. 50 mais 16 dá 66. 66 por 25. Embaixo, 9 vezes 4 dá 36. 36 mais 4, 40. Conservando o 9. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de duas frações, que eu também posso escrever ela assim, ó. 66 por 25, dividido por 40 sobre 9. Dividido desta forma é igual a dividido desta forma. Agora, como é que eu faço a divisão de fração? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Novamente aqui, eu vou utilizar o que nós já tínhamos aqui feito, ó. 66 e 40, sempre em x, ó. Aqui, 66 e 40 são pares. Então, eu posso simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, vai dar o quê? Vai dar 66 dividido por 2 vai dar 33. E 40 por 2 vai dar 20. Então, eu vou fazer agora de cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador com numerador multiplicando. Denominador com denominador multiplicando. Então, é 33 vezes 9 e 25 vezes 20. Certo? Então, 33 vezes 9 dá o meu 297. E 25 vezes 20 dá 500. Se você multiplicasse normal e simplificasse por 2, você também chegaria nessa minha resposta. Bom, aqui tem uma observação. Professor, acabou a conta? Acabou, acabou. Só que eu chamo a atenção para uma situação, tá? O que eu tenho que observar para vocês? Este tipo de conta aqui, tá? Esse tipo de conta aqui, tá? Aqui eu dei a resposta em frações, tá? Na forma fracionária. Que no caso seria aqui no NRA. Só que eu poderia ter colocado essa resposta em vírgula. Então, você precisa prestar atenção de como transformar essa fração em vírgula. No caso, 297 dividido por 500. 297 dá para dividir por 500? Não dá. Então, eu coloco um zero para continuar a minha conta, vai a vírgula. Ok? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25. Diminuindo isso aqui, então, dá 4.700. Agora, 9 vezes, né? 9 vezes. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Que vai me sobrar, então, 200, mais um zero para continuar a conta.
E aí, então, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, que resta 0. O que isso quer dizer? Que isto aqui, na forma de número decimal, é 0,594. Então, tanto a resposta 297 sobre 500 está correta, e também o número decimal 0,594 também está correto. Ok? Então, sempre analise os dois casos para ver essa questão. Nesse meu caso aqui, então, seria a letra E, NRA. Fechou?